Olá, meus queridos, cumprimento a todos os meus alunos, cumprimento a todos aqueles que iniciam a assistir esta videoaula, onde nós aprenderemos juntos, vamos expor um pouquinho sobre as fontes formais do direito, dando continuidade àquilo que nós já estudamos em videoaulas anteriores e aquilo que nós já estudamos. E aí eu remeto aos meus alunos aquilo que nós já estudamos em sala de aula e aquilo que nós estudamos na aula online. Pois bem, na nossa última videoaula nós identificamos a eficácia no tempo, efeito repristinatório, antinomia. Então estávamos a tratar da fonte legal, da norma legal. Depois, em aula online, estudamos sobre a fonte no espaço, super importante, dando continuidade, identificando aquilo que nós já vimos de maneira introdutória sobre as fontes formais. Identificamos que o nosso ordenamento jurídico não é simplesmente a fonte legal, a norma legal, e sim teremos de identificar as demais fontes que se encontram presentes dentro desse fenômeno jurídico. Artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro nos diz um pouquinho e fala, dentre outras fontes, o costume, a analogia e os princípios gerais do direito. Falamos de forma introdutória que nós estudaremos outras fontes assim considerada pelos doutrinadores, como, por exemplo, a fonte jurisprudencial. Mas na aula de hoje, especificamente, ficaremos tão somente com uma fonte. Qual, professora? A fonte consuetudinária. Sim, essa fonte que é super importante. E nós identificaremos aqui todo o processo e a diferença entre essa fonte consuetudinária e a lei. Identificarmos a real importância que nós já tivemos ao longo da história e no tempo atual. E também fazermos uma separação, porque quando nós falamos da força da fonte nos tempos atuais, nós identificaremos uma diferença do Estado, do país. Então vamos com calma. Agora, neste primeiro momento, eu pergunto para os senhores, será que dentro do direito internacional, quando nós estudamos sobre a hierarquia das fontes, e aí nós temos como a fonte principal, a norma legal, a lei em si, isso internamente, será que dentro do direito internacional, em nosso território, vamos pensar aqui no Brasil, em nosso território, a fonte principal é a fonte legal, a norma legal. Mas e dentro do direito internacional? Vem de encontro com aquilo que nós temos em nosso ordenamento jurídico interno? Identificaremos que não. Identificaremos que o costume tem o mesmo peso que as demais fontes. Isto mesmo. Mas, professora, onde eu identifico isso? Identifico na Corte Internacional de Justiça. Então, dentro do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Só relembrando aos senhores, ou até mesmo informando para aqueles que não têm conhecimento dentro do direito internacional, que a Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Então, quando falarmos sobre Corte Internacional de Justiça, é o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Pois bem, falando agora aqui dessa fonte, essa norma consuetudinária, o costume em si, no artigo 38 nós identificamos. E o artigo 38, nós não faremos a leitura de todo o artigo 38. Artigo 38 de onde, professora? Vamos só aqueles que dormiram neste momento. Estou a falar do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Então, o artigo 38 deste Estatuto. Pois bem, a Corte, cuja função é decidir, de acordo com o direito internacional, as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará. E aí vem a linha B.
o costume internacional como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito. Então, nós temos aqui o costume, que será então aplicado este costume tal que é considerado como uma prova prática geral aceita como sendo de direito. Ok, agora avancemos aqui e pensemos quando nós estudamos as escolas do direito, nós identificaremos a escola histórica, sim, quando estamos a estudar a história do direito. Chegamos na escola histórica e dentro da escola histórica explica para nós que o costume não é fonte, mas o costume em si é o espírito do povo. Isso. Agora, vamos avançar mais um pouquinho para nós identificarmos que o costume, ele não se promulga. Isso, eu não vou pensar aqui em localizar o ato sancionador, mas tão somente esse costume, ele cria-se, ele forma-se, ele se impõe, exatamente, sem passar por esse processo, sem passar por esse ato sancionador. E aí eu informo para vocês o seguinte, que o costume é uma forma típica de fonte do direito nos quadros da chamada dominação tradicional no sentido de Weber. Isso. Então considera como uma forma típica de fonte nos quadros da chamada dominação tradicional, porque baseia-se nos termos na crença e na tradição, sobre o qual está o argumento de que algo deve ser feito ou deve sê-lo porque sempre o foi. Então esse é o argumento. Algo deve ser feito por quê? Deve ser feito porque sempre o foi dessa forma. E assim, nós temos o elemento substancial. Quando nós pensamos no costume, devemos pensar no elemento, no objeto em si. E aí nós teremos a identificação que o costume é um ato reiterado, é uso reiterado, é repetição habitual de um comportamento no tempo. Mas essa prática reiterada de um determinado comportamento, de uma determinada sociedade, um determinado período, é importante identificarmos que essa sociedade identifica esse costume como um ato obrigatório, como um ato imperativo. Isso mesmo, a imperatividade da norma consuetudinária. Identifica, sim, por meio de uma convicção ou consciência social, da qual a conduta ela é necessária, ou, se não necessária, conveniente para essa sociedade, para essa comunidade. E assim, por ela ser necessária ou ser tão considerada como conveniente, ela é juridicamente obrigatória. Então, o costume, vamos lá. Primeira informação. Este costume é um uso reiterado. Uso esse reiterado no tempo. E aí, posteriormente, nós identificaremos a imperatividade. Sim, então, vamos identificar que o costume, a fonte consuetudinária, assim considerada, então não é qualquer costume, não é um simples costume, mas um costume que é considerado como fonte do direito se observar dois requisitos. Quais requisitos? O uso continuado, então eu preciso do uso continuado, assim, de uma determinada sociedade, e a convicção da obrigatoriedade, certo? Então eu preciso da convicção da obrigatoriedade e uso da continuidade. E assim eu tenho a convicção da obrigatoriedade, pois a sociedade considera como sendo, já falei, necessária ou conveniente. Então, quando nós falamos, por exemplo, aqui temos o costume, é do nosso costume, tomar banho todos os dias. Que bom, né? Imagina, meu Deus, espero que todos aí já tenham tomado um banhozinho hoje. Então vamos lá. Esse costume, ele é obrigatório, existe uma norma que obriga você a tomar banho todos os dias?
Não, né? Deveria, né? Pelo menos aqui estabelecer que de manhã, antes de sair para o trabalho, antes de sair para a universidade no período da manhã, banhozinho, né? Mas não, nós não temos essa obrigação, apesar de ser um costume, um simples costume, mas não um costume considerado como uma fonte do direito. Assim como nós temos o costume aqui de tentar andar na moda, de vestir, né, conforme a moda. É um simples costume, né, da sociedade capitalista, mas nada tem a ver com a fonte consuetudinária, ok? Assim, pensemos no último costume, a refeição. Temos o costume, né, de pelo menos 3 refeições. Então, café da manhã, aqui o almoço e posteriormente aqui o final do dia, o lanche da tarde, a janta, enfim, né? É um costume, mas não considerado como uma fonte consuetudinária. Por que não? Vamos lá, qual o requisito que falta? A obrigatoriedade. Isso mesmo. Não há uma obrigação. A sociedade não considera isso como uma obrigação. Perfeito. Avançando mais um pouco, vamos identificar a validade e a eficácia. Isto. Quando eu falo sobre a validade, vamos comparar aqui um pouquinho. Dentro da lei, nós já estudamos. Não tem aqui mais dúvida, vocês já me dariam aula, já são doutores. Validade de uma determinada norma legal, ela está condicionada ao órgão, né, que vem emanar, que vem elaborar essa determinada lei, assim como todo trâmite processual, estabelecido onde? Estabelecido na Constituição Federal. Então, para a validade da mesma, né? Então, nós já identificamos isso. Agora, quando nós pensamos dentro do costume, será que seguirá esse mesmo trâmite? Não, não segue esse mesmo trâmite. Contudo, nós temos de pensar que este costume terá a mesma validade que uma norma legal. Quando eu falo isso, eu estou a mencionar para vocês que dentro dessa condição de validade, o título que faz as normas integrantes do sistema, no elemento que é diferente daquele que conhecemos como norma legal, mas há o cumprimento dos 2 requisitos, há o uso reiterado e há a obrigatoriedade. Assim como, quando nós identificamos esse costume, que tem esses requisitos, identificaremos que apesar da lei ter uma origem certa, apesar da lei ser predeterminada, e o costume, diferente disso, emanar, ter, então, a sua origem de maneira anônima e aparece na nossa sociedade de forma imprevista, nas mais imprevistas situações, por vezes para até preencher uma lacuna do legislador, para preencher a falta, pois avançamos na sociedade, nem sempre a norma legal ela consegue acompanhar essas alterações, e aí então começa a vir o costume, e o costume é aceito pela sociedade, e ao momento que ele é aceito, ele passa então a obrigar todos aqueles que estão dentro dessa comunidade. Fato que não consigo identificar o início deste costume em si. Quando se deu esse costume? Quando eu penso na lei, eu consigo, pelo texto da lei, identificar quando que houve a publicação dessa lei, quando que ela passou a entrar em vigor, se teve ou não teve vacatio legis. Já no costume, nós não temos isso. Mas uma diferença entre o costume e a lei ela traz uma segurança no sentido da lei ser escrita. O costume é escrito? Não. O costume não é escrito. Começa pelo uso. Por uso pelas próprias pessoas. Então, veja bem, dentro da lei, ao termos o quê? Um terceiro, um órgão em si para a elaboração dessa lei. Já no costume, é aquele mesmo que necessitou dessa prática, deste uso, que inicia. Nós não sabemos quem deu início, mas sabemos que esta pessoa ela está envolvida diretamente nesta prática. E aí, posteriormente, isso se passa para
aqui uma comunidade e assim vai avançando de geração para geração. Agora, venho aqui novamente. Vejamos, quando eu já falei, penso que os senhores já têm mais ou menos uma noção, quando começa a viger uma norma consuetudinária, nós já identificamos que essa norma consuetudinária não é escrita, né? Se ela não é escrita, não tem como vamos pesquisar quando ela teve a sua publicação, quando passou a viger. Não. Mas, o que nós teremos é, diante de um conflito entre pessoas, vamos lá, conflito entre pessoa física e pessoa jurídica, ou conflito entre pessoas jurídicas, ente público, ente privado, enfim. Não vamos aqui restringir. Fato que tem um costume. Costume esse que eu pretendo, no momento da minha ação, ou no momento da minha defesa, colocar este costume. Aí eu pergunto, se eu pretendo utilizar o costume como prova ao meu favor, eu preciso provar de fato que este costume, ele existe? Ah, professor, eu só sei que a lei, ninguém pode se excusar, ninguém pode dizer que desconhece a lei. Tá lá na LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ah, penso que o costume segue essa mesma regra. Segue essa mesma regra? Vamos para o CPC, Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil nos diz, artigo 376, a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência. Então, todo o conteúdo e a vigência em si, ou seja, que esse costume ele continua a existir, eu tenho de comprovar, se assim o juiz determinar. Então, o juiz determinando que a parte que alega esse costume, tenha de comprovar, falar sobre o teor desse costume e assim a vigência desse costume, comprovar que ele está vigente, este costume, então cabe a parte que, se não comprovar, vai descaracterizar, vai retirar tão somente ficaremos com as demais provas e não teremos mais esse costume para reforçar o meu direito ou reforçar a minha defesa, certo? Agora, avançando mais um pouco, então, se eu falo sobre a vigência, que o juiz ele poderá aqui exigir que você comprove, existe um prazo de vigência? Existe. Quando é uma lei, nós sabemos, se ela não for temporária, ela continuará até que venha uma nova, até que surja uma nova lei, né? Mas e o costume? Infelizmente, o costume não é possível determinar, certo? Nós identificaremos posteriormente, com o passar do tempo, que aquele costume, aquela prática deixa de existir. E aí fica o que na história? Olha, durante um período da história nós tínhamos como costume esse e tal. Mas depois isso muda, né? Vamos só pensar então aqui. Durante um determinado tempo, nós tivemos o quê? Costume em relação às vestimentas, e aí mais particularmente das vestimentas das mulheres, né? O qual era condenado, o vestimenta de calça, enfim, né? Hoje nós não temos mais este costume, apesar de questionado aqui, né, uma fonte do direito, o ato da vestimenta, mas é só um exemplo que eu estou a passar para vocês que nós mudamos, né? Agora não há mais de falar em relação a essa diferença da vestimenta, há sim uma liberdade maior, né, para a mulher, enfim, para o homem, vista da maneira que você desejar, desde que não fira o quê?
os bons costumes. Olha, costume aqui de novo. Vamos lá. Avanço aqui. Quando eu falo sobre norma consuetudinária, eu identifico que é a norma origem. A origem do direito em si, ele passa pelo costume. Essa é a norma originária. Não existe... Quando eu penso na norma legal, o que eu penso? A norma legal é uma norma, uma fonte o quê? Quando eu falo, é uma fonte o quê? Isso, uma fonte derivada. Fonte derivada o quê? Essa lei nacional, ela deriva da Constituição Federal. Ela está subordinada à Constituição Federal. Agora, pensando no costume, eu tenho um outro costume, um costume maior, um costume aqui constitucional? Não, né? Então vamos lá. O que nós teremos é a seguinte pergunta: costume, norma origem, que tem o costume e que posteriormente, até mesmo a depender do costume, este costume se transforma em lei. É o que nós temos. Que costume, na grande maioria, a força que tem o costume para trazer maior segurança jurídica, por ser escrito, por ter uma forma pré-determinada, por ter um órgão específico, por termos aqui uma data específica da sua vigência e até mesmo sabermos como se dará a sua revogação, enfim, nós transformamos muito costumes em leis, em norma legal. Pois bem, agora, a minha pergunta é: um costume poderá revogar uma lei? Isso, costume revogando uma lei. É possível isto? E aí eu estou falando o quê? Do costume negativo ou do costume contra a lei. Posso aceitar tal situação? Nós já falamos isso num vídeo anterior, não sobre costume especificamente, mas nós falamos o quê? Da revogação. Então nós teremos aqui a vigência de uma lei que é capaz de surtir todos os seus efeitos, a eficácia, até que venha uma nova lei que a revogue. Não falamos sobre isso? Então nós temos todo um processo. O costume em si, ele não é, entre aspas, capaz de revogar uma determinada lei. Isso é que diz parte da doutrina. Mas, infelizmente, o que nós temos é que algumas leis que já deveriam ter sido revogadas pela omissão do legislador, tá lá aquela lei, né, velhinha, pedindo para descansar e nada do legislador fazer com que ela descanse para todo sempre, né? E aí vem o costume para preencher uma necessidade da sociedade, de forma contrária à lei. E aí quando nós passamos a entender isso, a identificar isso, por vezes entenderemos que apesar da lei ali estar, a lei não ter sido revogada, eu posso chamá-la de novo, ela está querendo descansar, mas eu pego e falo assim, não, vem, né? Mais um pouquinho, tento reanimá-la e posso utilizá-la, certo? Fato que, a depender da situação, eu tenho de verificar o caso concreto, eu não vou afirmar para vocês, olha, que poderia, fácil, né? Eu falar, tem uma hierarquia e pela hierarquia, uma fonte contrária à lei não vai prevalecer, ponto. Avanço, vamos aqui para uma outra possibilidade. Poderia findar aí, mas nós temos de ter cautela, temos de identificar cada caso. A princípio, eu afirmo para vocês que o costume não tem este poder para retirar aqui os efeitos dessa lei, tá certo? Vamos lá. Se fosse numa questão objetiva, simples. Né? Questão objetiva, você simplesmente marcaria, né, que o costume contra a lege, o costume contra a lei, esse costume negativo, não tem força para revogar uma lei. Ok? Combinado assim? Se for uma questão objetiva, fácil, simples, você acerta
Mas se não for uma questão objetiva, e aí vamos pensar na vida, na qualidade de juristas, vamos identificar, porque a lei ela deve alcançar aqui a sua função social, a sua justiça, o bem maior, o bem-estar da coletividade. Tá? Então, e aí é buscarmos. O bom jurista consegue fundamentos, certo? Agora aqui, passemos para um outro costume. Costume praeter lege, além da lei. Este costume, ele não se opõe à lei, mas vai disciplinar matérias que a lei não conhece. Sabe aquela lacuna? Sabe o legislador que não veio disciplinar, que não veio tratar sobre aquele tema? Aí vem o costume, é exatamente esse costume que nós estamos a tratar. Então nós temos mais de uma possibilidade aqui do costume encontrar-se presente aqui em nossa sociedade, em nosso direito. Costume contra lege, que nós já falamos, costume aqui agora além da lei, praeter lege, e este costume em si vem preencher, terá caráter o quê? Supletivo. É o que diz até mesmo o artigo 4º da LINDB. Na falta da lei, nós utilizaremos, dentre outras fontes, o costume. Assim, também utilizaremos o costume. Vamos pensar aqui numa lei especial, vamos pensar num direito especial. Direito do trabalho. Dentro do direito do trabalho, nós temos, dentro da consolidação das leis do trabalho, CLT, artigo 8º, que na falta da lei poderemos utilizar, dentre outras fontes, qual? O costume. Perfeito? Avanço mais um pouquinho para falar para vocês de um outro costume, que é o costume segundo a lei. Este costume, segundo a lei, diz para nós o quê? Olha, a lei expressamente estabeleceu que naquele caso específico eu posso utilizar ou eu vou utilizar o costume. Sim, já está dizendo, o legislador já disse para nós sobre a utilização do costume. E aí eu abro um parênteses para dizer para vocês que o legislador, com todo o respeito, por vezes não utiliza a palavra costume, por vezes ele utiliza a palavra uso, né? Vamos interpretar este uso como sendo um costume, não como um uso, né, sem ter essa força obrigatória. Lembra que o costume é a união entre uso e a imperatividade, a força obrigatória, pela necessidade, pela conveniência, eu considero como sendo obrigatório, eu, sociedade, pelo poder que o mesmo tem. Então, entenderemos quando lermos uso, é pensarmos então aqui dentro da caixinha, dentro da cabeça do conceito de todas as informações que falamos agora, ok? E aí temos no Código Civil, no artigo 111, no artigo 113, que utiliza essa expressão uso, tá certo? Agora eu faço com vocês a leitura de 2 artigos que falam mais especificamente sobre o costume. Então, só repetindo, costume segundo a lei, temos aqui que é o costume que tem previsão legal, a qual reconhece a sua eficácia obrigatória. A lei se reporta expressamente ao costume. Vamos, artigo 433 e depois artigo 597, de onde? Código Civil. Código Civil 432. Se o negócio for daqueles em que não seja o costume a aceitação expressa ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo à recusa. Volto aqui. Se o negócio jurídico for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa. Então, olha a força que eu estou dando para o costume aqui, diante de um determinado negócio jurídico, tá bem claro para nós. Agora,
597, que fala sobre a prestação do serviço. Então, diante da prestação do serviço, a retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se por convenção ou costume não houver de ser adiantada ou paga em prestações. Então, se diante de uma prestação de serviço tivermos o costume do pagamento adiantado ou em prestações, seguiremos o que estabelece o costume daquele local. E aí eu passo para uma outra informação do costume. O costume nem sempre é um costume nacional. Nós teremos, por vezes, um costume que é apenas regional, apenas de um determinado estado, apenas de um determinado município. Lembremos que o Brasil é enorme, né? Então é muito comum termos costumes regionais, certo? Um costume aqui que poderíamos até mencionar a nível nacional, pensemos no cheque clássico, né? A professora é todo aqui, o professor fala, sim, é um costume que temos, apesar de hoje, eu pergunto para vocês, cheque. Quem tem cheque em casa? Quem já emitiu um cheque? Os novinhos aqui que estão assistindo a minha aula, assim, ah, professora, já vi. Minha mãe eu acho que já teve, eu tenho, na infância eu cheguei a olhar, mas eu mesma não, né? Outras pessoas, assim como eu, né, com uma idade mediana, né, vamos considerar assim, né? E os demais já tem aqui o que eu estou a falar do cheque bom para. Sabe aquele cheque bom para? Que você emite o cheque em um determinado estabelecimento comercial, mas não para o pagamento à vista, mas sim para o pagamento pós-datado, para uma outra data, 30, 60, 90 e assim vamos. Então, esse cheque, pensando na lei do cheque em si, pensando aqui nesse documento, o que nós temos? O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Sim, cheque é ordem de pagamento à vista. Contudo, o costume, o que nós temos? Na maioria das vezes, quando você quer um descontinho, né? O que você leva? Você leva o dinheiro e fala aqui com o comerciante, olha, mas eu pago à vista, eu tô com dinheiro. Você não leva o cheque. Agora, quando você já está na sua mente de querer parcelar, o que vem à mente? Ah, cheque. Cheque bom para. Então, é um costume. Costume este a nível nacional. Perfeito aqui? Entendemos? Um exemplo de costume. Agora, valor dos costumes jurídicos. Quando nós falamos do valor dos costumes jurídicos, nós temos em tempos primitivos, aí vamos dividir, tempos primitivos, Idade Média, Idade Moderna e os dias atuais. Em tempos primitivos, no princípio o costume, só tinha o costume e o costume se fazia lei, se fez lei, ok? Posteriormente, na Antiguidade Clássica, quando nós temos agora a constituição do Estado, de um Estado organizado, nós teremos o aparecimento das leis. Não agora só o costume, mas o aparecimento das leis. E assim perde a força o costume em prol da lei. Avanço, Idade Média. Na Idade Média, com o desaparecimento, nesse primeiro momento, da centralização do Estado, volta a força consuetudinária, volta a força do costume. Então, costume acima da lei. E isso vem persistir até o século XIV. Idade Moderna, o costume enfraquece novamente à medida que o Estado começa a se reafirmar. E aí nós temos a formação dos estados modernos, ok? Agora nos dias atuais. Nos dias atuais depende do país. País então depende do Estado soberano. Quando estivermos diante da tradição romanística do direito romano medieval, ou seja, nações latinas, germânicas, nós temos essa hierarquia, que é o caso do Brasil, ok?
E aí o costume já perdeu aqui um pouco da sua força. Nós entenderemos então que a fonte legal é a fonte principal dentro do nosso ordenamento jurídico. Agora, se tivermos diante da tradição anglo-americana, e assim estaremos diante do common law, neste caso, o costume. E aí nós identificaremos o seguinte: onde caracteriza-se o common law é pensarmos no seguinte: a não ser que um direito seja baseado na lei, mas antes o direito ele é coordenado e consolidado em precedentes judiciais. O que quer dizer com isso? Segundo uma série de decisões baseadas em usos e costumes prévios. Sim, quando eu falo no common law, só repetindo, é identificar os precedentes judiciais. Então, direito coordenado, um direito consolidado em precedentes, precedentes estes, segundo uma série de decisões baseadas em usos e costumes prévios. E aí vamos falar, professora, mas a senhora não deu nem exemplo de um país aqui que utiliza então common law. E aí nós temos que há países que onde temos aqui o direito predominantemente costumeiro, como por exemplo a Inglaterra, ok? Como outro exemplo, os Estados Unidos e outros filiados à tradição britânica, ok? Agora, vamos retomar aqui. Costume. Nós já entendemos todo o contexto do costume em si como uma fonte do direito. Na próxima aula, no nosso próximo vídeo, vamos avançar para uma outra fonte, tá certo? Vamos ficar aqui na aula de hoje, não vamos avançar para uma outra fonte, como eu disse no início da nossa aula, que nós só estudaríamos a norma consuetudinária. Então, findamos as informações que nós teríamos a passar para vocês. Dúvidas, se tiverem, como eu sempre repito, manda aqui um e-mail, fala então qual é a sua dúvida, ou no canal, tá certo? Do YouTube, nós também poderemos responder a sua pergunta. Falo o e-mail para os meus alunos que tem já o meu e-mail institucional. Mas para aquele que não é meu aluno, terei também o maior prazer em responder a sua dúvida. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.